Olá, pessoal. Meu nome é Genesi, professor Genesi de Matemática, e hoje nós vamos estar gravando aqui a nossa aula para falar sobre a questão de retas e retas paralelas. Vamos botar nessa condição assim, retas paralelas concorrentes e perpendiculares. E aí, qual é o comportamento que ocorre a partir disso? Então, vamos pensar duas coisas primeiro. Duas retas distintas, elas serão consideradas paralelas quando elas possuírem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular, né, aquela partezinha. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem nenhum ponto em comum. Então, vamos pensar aqui, vamos colocar vou compartilhar aqui o Paintbrush para que a gente possa fazer um desenhozinho e aí acompanhar essa definição que eu falei, né? Então, vamos botar aqui. Bom, então vamos lá. Duas retas paralelas. Opa, duas retas paralelas. Vou preparar aqui meu espaço. Beleza, então vamos pensar aqui em duas retas paralelas. Vou pegar aqui a minha reta vermelha, aqui assim, ó, uma reta vermelha, e eu vou copiar ela aqui para que eu tenha certeza que elas serão exatamente iguais, ó. Então, ó, duas retas paralelas. E aí, qual foi a definição que nós falamos? Que elas possuem a mesma inclinação. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui uma reta horizontal, para eu tomar como referência. Esta minha reta aqui, ó, que eu vou chamar aqui reta R e a reta S. Então, agora que eu tenho duas retas, né? A reta R e a reta S. Mas aqui eu só estou representando um pedaço dessa reta, não estou com a reta inteira. Então, possivelmente, se eu prolongar essa reta, eu posso ter uma dúvida com relação lá na frente se elas vão se encontrar ou não. Mas primeiro vamos falar da inclinação. O que seria a inclinação? A inclinação seria exatamente eu poder medir o valor deste ângulo que está aqui assim, ó. Deste ângulo que liga aqui, ó. Aqui até aqui, ó. Então, ó, este ângulo aqui, ó. Pronto. Então, eu vou medir este ângulo nos dois lados, ó. Não, esse aqui não ficou legal, não. Vou repetir ele aqui. Pronto. Opa! Pronto. Aí vamos supor, eu fui medir esse ângulo aqui e vamos supor que eu encontrei 60 graus. Eu fui lá, medi e aqui eu encontrei 60 graus nesse ângulo. E lá no outro, fui lá medir no outro também e encontrei 60 graus. Então, posso dizer que estes dois ângulos possuem, essas duas retas, possuem o mesmo ângulo em relação à reta horizontal. Vou botar aqui, ó, reta horizontal. Então, quer dizer que essas duas retas, a reta R forma 60 graus com a reta horizontal e a reta S também forma a 60 graus com a horizontal. Então, por isso, eu posso dizer que elas possuem a mesma inclinação. Eu posso dizer exatamente isso, porque uma vez que elas possuem o mesmo ângulo, eu posso dizer que elas possuem a mesma inclinação. Está lá, ó. Perfeito? Uma outra coisa que foi falado também foi com relação à distância. Então, primeira coisa, distância, a gente tem sempre que medir ela perpendicular, formando um ângulo reto, para ter certeza que a gente tem essa medida corretamente. Então, aqui, vamos admitir que eu esteja formando um ângulo reto aqui, aqui eu também estou formando um ângulo reto aqui. Então,
essa distância que está aqui, ó, distância, ela vai ser a mesma, tanto nesse ponto aqui, quanto nesse ponto. Então, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a distância vai ser a mesma. Então, eu posso garantir dessa forma que as retas R e a reta S, que a reta R e que a reta S, são retas paralelas. Então, eu posso dizer aqui, ó, as retas R e S são paralelas. Ponto. Então, essa aí é a minha ideia para que eu possa falar sobre a questão das retas que são paralelas. Bom, para se falar das retas paralelas, eu tenho que lembrar uma coisa: as retas paralelas não se cruzam, elas não possuem ponto em comum. Exatamente porque, se a distância permanece a mesma, quando que elas vão se encontrar? Né? Então, eu não tenho como fazer isso. Mas eu também não preciso ficar só escrevendo. As retas são paralelas. Eu posso usar uma simbologia, certo? E a minha simbologia vai ser o seguinte, ó. A minha reta R, vou botar aqui, ó. A minha reta R, a minha reta S, e elas são paralelas, então eu boto duas barras, uma do lado da outra. Então eu falo que as retas são paralelas. Essa aqui é minha simbologia para dizer que a reta R é paralela à reta S. Certo? O que é diferente se as minhas retas tivessem ponto em comum, elas se cruzassem. Por exemplo, vamos admitir que eu tenho aqui duas novas retas. Duas retas aqui. Ó. Essa reta e esta reta aqui. Ó. Vamos chamar aqui de reta P e aqui de reta Q. E essas duas retas, elas têm um ponto em comum, elas se cruzam aqui, ó. Ó, pronto. Elas se cruzam ali exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, vou fazer um rabicho aqui, ó. Pronto. Elas se cruzam exatamente naquele ponto. Então, essas retas aqui, elas não são paralelas. Elas passam a ser chamadas de retas concorrentes, pois se cruzam em um único ponto. Então, e nesse caso, vai ser exatamente este ponto aqui, ó. Então, elas possuem esse ponto aqui em comum. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, ó. Esse aqui é o meu ponto A. Então, esse ponto A, ele pertence simultaneamente à reta P e também à reta Q. Então, eu posso representar, para não querer escrever, eu posso representar essas retas assim, ó. A reta P e a reta Q são retas concorrentes. Eu faço um xizinho aqui com uma bolinha aqui no meio. Então, elas são retas concorrentes. Entretanto, essas duas retas que estão aqui, que são concorrentes, elas podem ter também uma outra forma de aparecer. Elas podem aparecer assim também, ó. Uma reta, por exemplo, qualquer lugar aqui. Uma outra reta, aqui assim. Só que com uma característica. Essa reta forma um ângulo de 90 graus aqui, cujo símbolo é esse aqui assim, ó. É um quadrado e um pontinho no meio. Então, isso aqui quer dizer que esse ângulo mede 90 graus. Então, se eu tenho a reta P, a reta P, a reta P, e tenho a reta Q, e o ângulo entre elas é 90, então eu falo que essas retas, quais são? As retas P e Q são concorrentes
mas também elas são perpendiculares. Então, eu posso falar que essas retas possuem um ponto em comum, beleza, mas além delas possuírem esse ponto em comum, está aqui o ponto aqui, ó, um ponto para as duas retas, mas só que além disso daí, elas também são chamadas de retas perpendiculares. Como é que eu represento essas retas perpendiculares? Boto lá assim, ó, a reta P, a reta aqui, boto uma barrinha horizontal e outra vertical, encostando na outra. Então, agora, essa simbologia vai dizer que elas são retas perpendiculares. São retas concorrentes, porém perpendiculares. Então, vamos ver aqui, ó, a nossa representação dessas três condições aqui, a definição das retas paralelas, das minhas retas que são concorrentes e das minhas retas que são concorrentes e perpendiculares. Então, entenda uma coisa: todas as retas perpendiculares serão concorrentes, mas nem todas as retas que são concorrentes serão chamadas de perpendicular. De perpendicular, desculpa. Perfeito? Então, vamos lá continuar aqui o nossa aulinha. Vou apagar isso aqui. E vamos falar sobre um outro tipo. Epa, estou com soluço aqui. Vamos falar de um outro modelo de retas, que é retas paralelas cortadas por uma transversal. Isso a gente já viu, mas só para relembrar esse conteúdo aí. Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que seria isso? Bom, o nome já sugere, né? Uma reta é transversal a uma outra se possui apenas um ponto em comum com essa outra reta. Se eu tenho duas retas que são paralelas, por exemplo, R e S, vamos botar aqui duas retas paralelas. Então, aqui, uma reta R está aqui, paralela a essa outra reta que está aqui. E, então, vamos chamar essa aqui de reta R e essa aqui de reta S. Então, se duas retas, e essas retas aqui, né, olha a simbologia que a gente vai usar, ó, são retas paralelas. Né? Então, se duas retas paralelas, por exemplo, R e S, se elas forem cortadas por uma transversal, então vou botar aqui uma reta transversal, aqui, ó, uma reta transversal, vamos chamar essa reta de reta T, e observe lá, vamos voltar. Uma reta vamos lá o conceito, ó, uma reta é transversal se ela possuir um ponto em comum apenas com a outra. Então, ó, nesse caso aqui, a reta T tem apenas este ponto aqui em comum com a reta R. E também possui este único ponto aqui em comum com a reta S. Então, elas são retas paralelas, paralelas, RS paralelas, cortadas por uma transversal T. Qual é a consequência disso? Se duas retas paralelas, RS aqui no caso, forem cortadas por uma transversal T, por exemplo, a essas duas retas, ambas, essa reta T determina aqui a formação de alguns ângulos. Então, vamos representar esses ângulos aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou ter aqui este ângulo, ó, este, vou ter esse aqui, vou ter esse aqui, ó, e vou ter esse, opa, verde, e vou ter esse daqui também, ó.
Observe aqui que eu quis botar eles na mesma cor, para a gente tentar dar uma olhada. Olha só, se eu pegar esse daqui, ó, laranja, certo? E se eu pegar esse aqui, ó, verde com verde. Por que eu estou fazendo essa marcação? Né? Vamos marcar aqui que aqui seja o meu ângulo A, aqui meu ângulo B, então, ó, aqui meu ângulo C e aqui meu ângulo D. E se isso foi feito aqui em cima, aqui embaixo também vai ser feito da mesma forma, da mesma maneira, né? Então eu posso muito bem pegar esse camarada aqui, ó, vai colar e botar ele exatamente aqui embaixo. E aí eu só troco as minhas letras, porque as letras não vão ser as mesmas, né? Eu vou botar outras letras aqui para ficar tudo direitinho. Então, se eu terminei na letra D, eu vou começar aqui com a letra E. A, B, C, D. Então, vou botar aqui, ó, E, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. Pronto. Então, essa reta T determina 4 ângulos na reta R e mais 4 ângulos na reta S. Como a gente pode ver aqui. Ó. O que acontece? Você vê que eu deixei esses ângulos mais ou menos parecidos. Vamos ver se eu consigo cortar eles aqui direitinho. Ó. Se eu pegar esse ângulo B e tirar ele daqui, ó, e tentar botar ele aqui, olha só, ó, ele cai exatamente da mesma forma. Então, eu posso dizer aqui, ó, esse ângulo B e este ângulo F, eles têm a mesma medida. Da mesma forma que se eu fizer aqui, ó, aqui embaixo, ó, com esse D, ó, se eu tirar ele daqui, ele cai aqui, ó, exatamente igual aqui embaixo ao ângulo H. Então, eu posso dizer que este ângulo D, ele é exatamente igual a este ângulo H, né? E também, se eu fizer aqui com A, ó, com A, ó, se eu tirar esse pedacinho do A aqui e colocar ele aqui, ó, ele cai exatamente igual ao ângulo E. Então, você pode perceber que esses ângulos, eles determinam valores exatamente iguais, certo? Então, a gente pode falar que esses ângulos que estão com a mesma cor, eles são ângulos que representam a mesma medida. Então, são chamados de ângulos congruentes. Então, vou botar aqui, ó. Ângulos congruentes. São ângulos que possuem a mesma medida. Então, são ângulos exatamente iguais, certo? São ângulos que possuem a mesma medida, são ângulos. Então, quer dizer que o ângulo B e o ângulo F, e o H e o D possuem todos a mesma medida. O ângulo A, C, E e G possuem todos eles a mesma medida. Ou seja, possuem a mesma medida, têm o mesmo valor, são iguais. E outra coisa agora, mudando. Então, ângulos congruentes. Aí eu vou botar até aqui, vou botar assim, ó, entre parênteses, assim, ó. Estão representados pela mesma cor. Estão representados pela mesma cor. Que no nosso caso ali, eu botei aqui verde, né? Agora, os ângulos, por exemplo, que estão com cores diferentes, veja bem assim, ó. Vou fazer a primeira pergunta. Um ângulo, se eu der uma volta completa, concorda que eu tenho 360 graus. Se eu dividir ao meio, eu tenho 180 para cada lado. Observe que, se eu dividir ao meio aqui e deixar um verde e um laranja, por exemplo, eles vão ficar a metade, vão representar a metade desse círculo, dessa circunferência. Né? Aqui também é a mesma coisa. Então, podemos dizer que, ó, dois ângulos
com cores diferentes são ângulos suplementares. Ou seja, a soma é igual a 180 graus. Então, se eu pegar ali dois ângulos que eles possuem cores diferentes, nesse exemplo que eu estou dando aqui, e você pode estender ele para posições idênticas de uma outra figura, dois ângulos com cores diferentes são ângulos suplementares, ou seja, a soma é igual a 180 graus. Por exemplo, o ângulo A e B, por exemplo, são ângulos suplementares, porque se eu somar eles dois, eles me dão um valor de 180 graus. Certo? O F e o G, por exemplo, se eu somar, eles são suplementares. A soma dele vai me dar 180 graus. Então, ele pode dizer assim, ó, os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que eles ocupam em relação às duas retas, as retas paralelas cortadas por transversais. Dessa forma, assim, nós vamos ter o seguinte, eu vou fazer uma nova figura aqui, eu posso ter aqui os ângulos que são chamados de ângulos correspondentes. Então, ó, eu vou fazer uma nova figura aqui, para que a gente possa acompanhar direitinho. Vamos fazer aqui embaixo, ó. E aí eu vou modificar aqui um pouquinho. Tirar essas letras aqui. E depois, se for preciso, a gente coloca ela de volta. Ó. Pronto. Estou tirando elas aqui de volta. Vamos ver se dá para eu pintar aqui direito. Primeira coisa, nós vamos ter três classificações com relação a esses ângulos. Nós poderemos ter os ângulos que serão chamados de correspondentes, os ângulos que poderão ser chamados de alternos e os ângulos que serão chamados de colaterais. Então, eu tenho essas três características aí para esses... Peraí. Não ficou legal. Vou botar aqui mais para perto aqui. Ângulos. Vou botar aqui, ó. Correspondentes. Os alternos e os colaterais. Pronto, agora ficou direitinho. Ângulos correspondentes, alternos e colaterais. Então, vamos ver se a gente consegue colocar aqui a cor para cada um deles. Então, pensar primeiro nos ângulos que são chamados de ângulos correspondentes. Então, vou botar assim, ó, dois ângulos, um par deles, serão chamados de correspondentes caso eles ocupem a mesma posição nas retas paralelas, que tanto para uma em relação à outra, e assim por diante. Então, vamos lá de novo. Então, eles representam sempre também a mesma medida. Então, vamos botar aqui, ó. Este ângulo aqui, que eu vou até mudar a cor para a gente poder ficar melhor, esse ângulo aqui, ó. Opa! Esse aqui, vamos botar aqui uma reta pretinha aqui, cor preta, que aí ele vai anular essa troca aqui. Pronto. Agora eu quero falar assim, ó, este ângulo aqui, ó, que agora é azul, lembra que se eu pegar ele e jogar ele para cá, ó, ele cai exatamente igual. Então, esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos correspondentes, eles ocupam a mesma posição. Se eu pegar essa reta aqui e jogar ali aqui em cima, essa posição vai ocupar exatamente essa daqui. Beleza. Outra, ó, se eu pegar este ângulo aqui, maiorzão aqui, ele vai estar correspondendo a esse aqui, ó. São ângulos correspondentes. Do outro lado, ó, já tá tendo a mesma cor, ó. O laranja daqui
E o laranja daqui são ângulos correspondentes. Correspondem à mesma posição, eles são congruentes. E o verde também. Então, a gente pode dizer assim, ó, posso escrever aqui assim, ó, todos os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Ângulos congruentes possuem a mesma medida. Então, está lá a primeira nossa ideia com relação a esses ângulos. Joia. O outro, vamos falar agora dos alternos. O que são ângulos alternos? Então, ó, os pares de ângulos que são chamados de alternos são aqueles em que eles se encontram em lados opostos da reta transversal. Por isso eles são chamados de alternos, porque alternam. Né? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. A minha reta transversal é essa reta T que está aqui, certo? Agora, eu tenho duas características para falar dos ângulos. Ou eles são chamados de ângulos alternos pela parte de dentro, então serão alternos internos, ou serão chamados de alternos pela parte de fora, então serão chamados de alternos externos. Vamos ver isso aqui assim, ó. Vamos ver para a gente ver. Eu vou botar todo mundo da mesma cor, para que a gente possa depois ir comparando. Ó. Pronto, eu fiz todo mundo da mesma cor. Agora eu vou pegar este ângulo aqui, ó. Opa! Vamos traçar uma retinha preta aqui para isolar a cor. Pronto, aqui embaixo também para isolar essa cor daqui. Pronto, tá bom. Aí eu quero pegar este ângulo aqui, ó. Pronto, peguei esse ângulo. Se eu for do mesmo lado, eu teria que pegar esse ângulo daqui, mas eu quero do lado oposto. Então eu tenho duas opções, né? Esse ângulo aqui, ele não é uma opção não, né? Como ele está na parte de fora, eu vou pegar o outro aqui do lado oposto, também pelo lado de fora. Então esse ângulo aqui, ó. Então, veja que se eu pegar esse ângulo aqui, ó, e projetar ele aqui, ó, ele cai exatamente oposto a essa figura que eu estou botando aqui. Então, todos os ângulos opostos pelo vértice são congruentes também. Então, eu posso deixar ele aqui, ó. Esses ângulos aqui eles serão chamados de alternos externos. Da mesma forma, esse aqui, ó. Este e este, ó. São ângulos alternos internos. Então, todos os ângulos alternos externos serão congruentes, terão a mesma medida. Então, isso que eu vou botar aqui, assim, ó, escrito aqui, ó. Vamos escrever aqui. Todos os ângulos alternos externos são congruentes. Pronto. Os ângulos alternos e externos são congruentes, chegamos a essa conclusão. Agora vamos voltar vamos voltar ao nosso ângulo aqui. Sem pintura aqui nenhuma. Agora vamos pensar na parte de dentro. Ó, se eu pegar este ângulo aqui, ele está na parte de dentro. Então ele é interno. Então eu vou pegar lá do outro lado também uma parte interna, esse cara aqui, ó. Então agora eu tenho dois ângulos alternos, que estão de lados alternados, e na parte de dentro, então, eles são alternos e são internos também. E aí, o outro, ó, também é a mesma coisa. E veja que, se eu puder pegar este ângulo aqui, este ângulo aqui, e levar ele aqui para cima, ele vai coincidir exatamente na minha figura. Então, eu posso falar que eles são também congruentes. Então, eu posso botar aqui assim, ó, todos os ângulos alternos internos são congruentes. Pronto. Todos os ângulos alternos internos são congruentes e os externos também. E aí está faltando mais um, está faltando os colaterais, né? Então está faltando os ângulos colaterais. Vamos pegar aqui
A minha interpretação está aqui. O que seriam os colaterais? Bom, se os alternos foram de lados opostos, os colaterais são os pares de ângulos que estão no mesmo lado em relação à reta transversal. Então, os ângulos colaterais também fazem parte desse conjunto de ângulos, só que agora vamos observar aqui como que é o comportamento deles. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar a cor dele aqui, voltar a cor normal para todos eles. E vamos pensar agora naqueles que estão do mesmo lado. Ângulos que estão do mesmo lado. Vamos pensar nesse ângulo aqui assim, ó. Este ângulo... Opa, peraí, mudar aqui a cor. Este ângulo aqui, né? E este ângulo daqui, ó. Ó, eles estão do mesmo lado. Estão na parte de dentro. Então, eles são colaterais e internos. Agora, se você prestar atenção e eu pegar este ângulo aqui, ó, e jogar ele aqui embaixo, ó, ele vai exatamente complementar minha figura. E esses dois aqui juntos é o mesmo que esse daqui, ó, correspondentes aqui, ó, eles vão ser... Não, esse aqui não, esse aqui de cima, ó. Dois ângulos com cores diferentes serão suplementares, olha lá, ó. Esses dois, ó, são ângulos suplementares. Então, quer dizer que dois ângulos que são colaterais serão suplementares. Então, veja que eu posso ter eles pela parte de dentro ou posso ter eles pela parte de fora. Ó. Esses daqui, ó, são colaterais externos. E esses daqui são colaterais internos. Então, a gente pode dizer que, aqui embaixo assim, todos os ângulos colaterais, sejam internos ou externos, são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus. 180 graus. Então, isso aí eu tenho lá os meus ângulos adequadamente falando, né? Para cada um deles. Então, quando eu tenho que resolver um problema que envolva essas paralelas, eu tenho que levar em consideração esse tipo de ângulo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho duas retas paralelas aqui, essa e essa, e eu tracei aqui uma reta transversal. Vamos dar um zoom aqui para melhorar essa imagem dele aqui. Ó. Fiz assim. E aí, eu falo que aqui em cima, este ângulo aqui, ó, ele mede exatamente 40 graus. 40 graus. Não, não pode. 140 graus. Está ali. E vamos supor que eu queira... Vou fazer várias combinações aqui. Eu quero colocar ele aqui, eu quero saber quanto vale esse ângulo X. E aí eu vou pensar, ó, este ângulo daqui, este ângulo e este... E este ângulo aqui, ó, também não. Um pedacinho ali. Pronto. Então, estes dois ângulos que estão ali, ó, este e este, eles estão em lados opostos da reta transversal. Se eles estão em lados opostos, eles já são ângulos alternos. Agora eu tenho que saber, eles estão pela parte de dentro da reta, das retas, ou estão pela parte de fora das retas? Estão por fora, então eles são externos. Então, esses dois ângulos são alternos externos. O que a gente falou sobre ângulos alternos externos? Ó, todos os ângulos alternos externos são congruentes. Então, eu posso voltar aqui, ir lá na minha figura. Posso ir lá, cadê aqui, pego aqui, ó, vou aqui na minha figura. E se eles são congruentes, ele tem que ter a mesma medida. Então, quer dizer que esse valor, esse x aqui, tem que ter a mesma medida desse aqui de cima. Então, ele tem
140 graus. 140 graus. Pronto. Vamos supor que não fosse essa questão, e fosse assim, ó, eu não tenho aqui... Opa, não, esse aqui continua. Eu não era x aqui. Vamos supor que aqui fosse 2x. E aí eu quero saber qual é o valor do x. E aí, de novo, a gente vai pensar a mesma coisa. Ah, eles são alternos externos. Opa, se são alternos externos, esses dois ângulos têm que ter a mesma medida. Então, quer dizer que o 2x tem que ser igual a 140. Então, qual é o número que, se eu multiplicar por 2, o resultado vai ser 140? 70, né? Então, mas aí eu vou fazer aqui, ó. Eu posso também fazer 140 dividido por 2 vai me dar como resposta 70. Então, quer dizer que meu x vale 70. Né? O meu x, e não o ângulo. O ângulo é 140, igual lá de cima. Eu quero saber o valor de x. Ah, mas, professor, eu quero pensar algo diferente. Vamos supor que não fosse 2x, fosse 2x mais 30, por exemplo. Qual seria o valor do x? Opa, continua do mesmo jeito. Alternos internos, alternos externos são congruentes. Então, eu vou ter que ter assim, 2x mais 30 tem que ser igual ao meu valor de 140, que é o valor do outro ângulo, lá porque eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, aí eu vou fazer o processo aritmético, né? 2x igual a 140 menos 30, certo? Eu passei esse 30, passei erradamente falando, para cá. Então, eu vou ter 2x igual a 110, que é 140 menos 30. E agora, eu vou dividir o 110 por 2, porque eu quero saber o valor de um x apenas, e não de 2. Então, meu x vai ser 55 graus. Então, esse seria o valor do meu x. Então, é dessa forma que eu vou estar podendo resolver problemas nessa condição, certo? Entendido? Beleza? Então, espero aí que você tenha entendido o nosso propósito aqui dessa resolução e até a próxima aula. Vou encerrar a nossa gravação.